aeroporto e não havia informação oficial, perdão, ele se valia do rádio amador. E nós tivemos aqui em São Paulo, meu irmão morava em Nazaré Paulista, trabalhava com o Silvio Santos, mas ia e voltava. O Silvio Santos gravava 2 vezes por semana e tinha uma facilidade maior de estar em casa. Nazaré Paulista ele tinha um rádio amador, eu tinha em Peruíbe, eu só ia nos fins de semana, mas a gente cruzava informações para saber de chegada em frente fria ou a oclusão de alguma frente, que ela se transformava em frente quente. Hoje não se fala mais frente oclusa, mas tem frente oclusa, ainda é uma oclusão, mas não usa, porque acham feio falar oclusão. Então, frente oclusa, ela ocluiu. Então tem uma baixa pressão, uma alta pressão, ela ocluiu. Eu tive a oportunidade também de ajudá-lo lá no aeroporto de Congonhas. E às 4h30 da manhã, 5 horas, eu ia para lá. Eu tinha um calo no dedo, que hoje não tenho mais, mas era desse tamanho, porque eu anotava, não tinha o teletipo, antes de ter o teletipo, eu anotava todos os dias, às 5h30 da manhã, os detalhes, e passava pelo orelhão do aeroporto de Congonhas. Aí eu, pai, olha aí, ó. Ele anotava lá, ele estava no rádio amador, anotava lá. Por isso, gente, havia erro? Havia, mas era um 80% de acerto o índice do Homem do Tempo. Era o maior índice que havia no Brasil naquela época, e isso aí elogiado até pelo INPE quando foi criado, lá em Cachoeira Paulista. Porque ele fez história e trabalhava até 10 horas da noite, todos os dias, e acordava às 4 horas da manhã. Eu falo para o meu filho, muitas vezes eu falo, ele está aqui, o Augusto, eu falo para ele, filho, eu sou bem mais velho que você, né? Você nasceu, já tinha 40 anos, mas não era fácil a vida. Hoje é muito mais, né? Muito mais fácil. A gente acordava 4 horas da manhã, eu acordo 4 horas da manhã. Eu acordo, normal, porque eu gravo no Facebook, o homemdotempo.com.br, vocês estão convidados a prestigiarem também, por favor, e lá eu faço todo aquele serviço que meu pai fazia, hoje, claro, com menos trabalho que ele tinha, porque nós temos aí foto de satélite direto. Isso aí. O Savelli perguntou para mim. Geraldo, por gentileza, me permita um segundo só. Eu apertei, agora funcionou, mas eu tinha apertado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. O meu cunhado estava de certa feita num restaurante e na mesa ao lado estava o Narciso Verniz, isso há muito tempo atrás. E de repente o meu cunhado, Silvio Gomes da Silva, ouve o seu pai falar o seguinte para o garçom: mas esta conta não está certa, porque ele era tão famoso, eles puseram coisas que não eram. E o seu pai disse assim: olha, aqui é isso, que falou em alto e bom tom, e o meu cunhado ouviu. Era essa história que eu queria contar. Muito bem. Eu só queria acrescentar o meu prazer e minha honra de estar aqui perante a esse comitê muito, muito importante para toda São Paulo, e muito honrado de estar aqui, Sabinho. Muito obrigado. Ao Geraldo também. O Savelli. Nós queremos conhecer seus filhos também. Levanta aí, Meu nome é André Silveira. É o neto do tempo. Está aí a minha esposa também, eu preciso. Por favor. Rosa. A esposa do tempo. A esposa... O Savelli perguntou para mim: você não vai colocar fotos do acidente do helicóptero que você teve? Uma vez o helicóptero caiu na Matinal, escapamos ilesos, né? Graças a Deus, eu e o piloto. Falei: não vou, porque o Celso Vélez também passou por um acidente e o avião onde ele estava partiu no meio. E o passageiro que estava sentado na poltrona de trás morreu. Né? Foi em Brasília isso. Foi, como eu disse, eu também trabalhei em outras áreas, porque eu era coadjuvante do meu pai, fazia na Rádio Record alguma coisa,
mas eu tinha que sobreviver e para ganhar um pouco mais, tinha que ir para outras áreas. Fiz automobilismo, o Galvão fazia na Bandeirantes, eu fazia na FM Record, todos os fins de semana a gente saía, viajava, e eu trabalhei nessa Sabesp, entrei lá para fazer um bico, acabei ficando 20 anos lá, acabei chegando a superintendente de comunicação da Sabesp. Eu fiquei 8 anos nesse cargo, antes eu fui redator, entrei para fazer um bico no Congresso, acabei fazendo carreira na Sabesp, fiquei 20 anos lá, saí em 97, minha família, meu filho, meu filho aqui, o mais novo. Mas aí você foi para Brasília, veio o avião na hora do pouso? Então, aí perdoe, eu fui para Brasília, estava na Sabesp e houve uma CPI na ocasião de tarifas. E nós fomos a Brasília fazer uma exposição para o deputado e o plenário da Comissão de Consumidor, Defesa do Consumidor, aquela coisa toda, para mostrar que a tarifa não era uma tarifa abusiva, era uma tarifa adequada. A água é um bem econômico e precisa ser remunerada a atividade, aquilo que é feito, de acordo com a capacidade dos técnicos que estão lá, do tratamento, aquela coisa toda. Tem toda uma história por trás. A água não cai do céu, está chegando a torneira, tudo. Aí mostramos isso aí para o avião, para o acidente, voltando para o acidente. Nós fomos no domingo, na segunda-feira à noite para Brasília. É um voo que, inclusive, enche de deputado, né? É muita gente. E o avião, no pouso em Brasília, ele demorou para sair de São Paulo. VASP. Naquele tempo lá, o voo era 9h30 da noite, chegava em Brasília 1h50, 2 horas depois, no máximo, né? 1h15, perdão. E ele atrasou para sair de São Paulo, tudo, estava chovendo muito, e chegou em Brasília. Eu olhei pela janela, estava sentado na terceira fila, na poltrona do corredor, e tinha 2 colegas da Sabesp também, aqui do lado. O presidente da empresa estava na minha frente, o então superintendente de comunicação estava na frente também, eu era chefe de imprensa na ocasião, e eu olhei, eu estava acostumado a ir para Brasília, eu não sei se vocês lembram, conhecem, quando se chega em Brasília dá para ver a rotatória, normalmente o avião desce naquela posição, aí você olha assim, você vê a rotatória do lado, eu vi, apesar de estar, olhei, eu adoro aviação, olhei aqui do lado, vi, e estava muito alto o avião, estava muito alto. Eu falei até para o Roberto Inui, que era do planejamento, falei para ele, Roberto, Inui, se segura aí que vai dar uma pancada brava. A boca santa aqui, o negócio não deu outra. Ele perdeu o início da pista, ele foi, continuou, e quando ele tirou os motores, ficou um vazio, um vácuo. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Deu uma pancada no chão, imagine o maior barulho, como se caísse alguma coisa desse andar aqui embaixo, um vaso. Uma coisa assim absurda de barulho, quebrando tudo, né? Aí o avião fez isso assim, subiu de novo. Eu me abaixei para proteger, porque a gente vê em filme que você tem que botar a cabeça entre as pernas, né? Eu fui botar a cabeça entre as pernas na hora que ele deu a segunda pancada. Quando ele deu a segunda pancada, eu enchi o nariz no cinzeiro que estava aberto. Fala mais perto. Eu enchi o nariz no cinzeiro que estava aberto. Não estava filmando não, mas o cinzeiro estava aberto. Eu abri aqui. O avião continuou patinando na pista, sei lá, aquela coisa, o sangue, meu paletó era branco, creme, né? Aquilo, tudo, coisa de louco, né? Aí parou, aí os comissários vindo, tal, o avião piscando luzes, tal. Quando eu olhei para trás, tinha uma escuridão danada. Eu achei que estavam apagadas as luzes, não era noite. Era noite, só tinha uma parte nossa do avião, a outra sobrevoou essa parte, quando quebrou.
E no aeroporto de Heathrow, lá em Londres, houve um acidente semelhante e o avião chegou a rachar, ele incendiou e todo mundo morreu logo depois. Quer dizer, foi um milagre. Eu nasci de novo, realmente, saí na Folha de São Paulo, uma entrevista minha, nasci de novo, porque o que estava atrás, teve dois mortos, daqueles. Um estava atrás de mim, o outro estava um pouquinho mais atrás. Quando, justamente, onde rompeu o avião. Eu fui para o lado, eu não sei, desorientado, fui para o lado de trás do avião, eu ia cair, porque o avião ele fez assim, né, ficou embicado. Aí me empurraram, aí eu fui sair naquele finger, né, e o finger estava tão, que o avião estava muito baixo, não escorregava. Eu caí e fiquei entalado, e outros vieram atrás, aí aquele negócio, aí cai naquele gramado danado, tudo sujo. Aí o que veio lá? No Capital Federal do Brasil. Veio uma Kombi da Infraero. E o cara desceu da Kombi espantado e ficou olhando para aquilo, ao invés de pedir socorro. Quer dizer, então é um absurdo. Aí nós entramos na Kombi, quem pôde entrar, entrou. Imagina uma Kombi com sei lá quantas pessoas, e o cara pegou e o passageiro falou, leva a gente, leva a gente. Aí ele engatou a marcha e foi que nem maluco. Aí um gritou lá, ô, vai devagar, nós não morremos no avião, nós vamos morrer agora, pô. Né? Porque, cara é maluco, né? E aí cheguei lá no saguão, tive que ir táxi para o hospital de base de Brasília. Se salvou, o passageiro estava atrás. Agora, se eu contar a história do meu acidente, aí estoura o tempo e não vai ter jeito. Está no livro. Mas eu queria prosseguir, porque o José Moura está aqui, ele é ouvinte de rádio. E o Zé Moura chegou para mim aqui e falou, o rádio acabou, viu? Hoje em dia não serve mais para nada. Não é bem assim. Houve uma pesquisa de credibilidade, isso aí já é teu assunto, tá? Uma pesquisa de credibilidade entre os veículos de comunicação em abril de 2025, portanto é recente, e o rádio continua sendo o veículo mais confiável entre os brasileiros, porque é aquela história, quando se tem uma notícia, mas é isso mesmo? Se liga no rádio. 81% prefere o rádio aos canais de TV, os sites jornalísticos, TV aberta, inclusive tal. Daí, ele é muito bom nisso, né? Só que ele segue importante como tecnologia alternativa, porque hoje você ouve tudo pela internet e tudo mais. Mas quando aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul, entre abril e maio de 2024, a internet sumiu. Faltava eletricidade e a única alternativa que as pessoas tinham era o radinho de pilha, porque mesmo os carros estavam submersos. E o uso das ondas do rádio salvou vidas, emissoras de rádio indicavam locais inundados, os bombeiros seguiam para socorrer as pessoas ilhadas, então o rádio mostrou-se importante naquela ocasião. E agora, em 2025, na Europa, quando houve um apagão na Península Ibérica, e da mesma forma as pessoas se mantiveram através do rádio. Então todo mundo vai falar, o rádio é maravilhoso, e coisa e tal, e coisa e tal. Só que, de tudo que se investe em mídia, Zé Moura, apenas 4% do investimento é aplicado no rádio. Aí as emissoras também não têm recursos para fazer aquilo que elas faziam antes. Aí esse trabalho bonito de prestação de serviço, havia repórteres em todos os lugares, e tudo isso tem um custo, não é? E o que aconteceu? Baixou o nível da qualidade de programação, as emissoras passaram a vender horários para igrejas, e 37% da propaganda ainda vai para a TV aberta. Mas a internet está chegando junto com o YouTube, com redes sociais, Instagram e tudo mais. Essa estatística é do ano passado, tá? TV aberta pegou 37%, 33% de publicidade em redes sociais. Hoje,
há muito mais propagandas nas redes sociais, YouTube, Facebook, do que na TV aberta.